Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse de um assunto muito importante, que é a gestão do tempo, a nossa rotina de estudos, né? São dois assuntos, duas habilidades, duas competências que nós precisamos desenvolver para termos aí a gerência, né, da nossa rotina, e que seja feita da forma, né, que envolva responsabilidade, ética, compromisso e que a gente cumpra, né, com aquilo que a gente assumiu da melhor maneira possível, entregando sempre resultados de excelência. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo: desenvolver a gestão do tempo com disciplina, organização e planejamento, permitindo a tomada de decisões de forma coerente, optando por melhores alternativas, né? Então envolve também aí a tomada de decisões, decidir, né, o que é melhor tomar de decisão para a nossa rotina, para os nossos trabalhos, para as nossas relações. E olha só, organizar uma tarefa, né, uma rotina de estudos, não é algo fácil, não é algo que a gente fala, vamos organizar, senta ali e já organiza. Não, pessoal, nós temos vários conceitos que a gente precisa levar em consideração, conhecer os nossos limites do corpo, da mente, conhecer a nossa fisiologia, quantas horas de sono você precisa, né? Algumas pessoas precisam um pouco mais, outras um pouco menos, conhecer o nosso corpo. Então isso é importante, né? A dedicação aos estudos deve ser prioridade na sua vida, né? Na sua vida de estudante. A educação é o caminho para uma ascensão profissional e pessoal. Anos de estudo reflete em maiores salários. Quanto mais tempo de estudo, né, maior vai ser o teu salário. Então nós temos pesquisas que nos afirmam isso. Ser protagonista dos seus estudos é, portanto, o caminho que você deve trilhar. Nós, professores, somos mediadores, facilitadores do teu processo de aprendizado, mas você é o principal responsável, é o protagonista da sua vida educacional. E olha só, a gestão do tempo, essa estratégia, essa ferramenta, essa metodologia ou gerenciamento do tempo é um processo, né, de planejar e organizar como o nosso tempo deve ser dividido entre as diversas atividades da nossa rotina e dos papéis sociais que nós desempenhamos, né? De aluno, os papéis sociais dentro da família, da instituição religiosa que você frequenta, da atividade física da sua equipe de futebol, de voleibol, da qual você faz parte. Então nós temos aí uma rotina intensa, vários papéis desempenhados e há a necessidade dessa gestão do tempo. Então a gestão do tempo diz respeito ao quê, pessoal? A quantidade de tempo despendido para executar uma tarefa. Desde as mais simples, de se deslocar da tua casa até o colégio, que você precisa pensar nessa gestão do tempo, gerenciar, até tarefas mais complexas. Eu, por exemplo, quando preciso me deslocar e vou de automóvel, eu preciso calcular qual é o tempo que eu gasto, se no momento em que eu for vai haver um trânsito mais intenso, vai ter um trânsito com fluxo melhor, e assim para eu definir qual horário que eu devo sair de casa e não me atrasar para os meus compromissos. E eu tenho certeza que você também faz isso, né? E nós temos aí 3 regras básicas para o gerenciamento de tempo, né? Então, olha só, gestão do tempo diz respeito no tempo que é gasto nos lugares certos para fazer as tarefas certas. Você precisa investir o tempo certo na tarefa certa. De nada adianta a gente investir um tempo que cada vez é mais precioso na nossa rotina em uma tarefa que a gente não vai colher os frutos ou investir um tempo muito grande em uma tarefa que poderia ser resolvida em pouco tempo. Gestão do tempo está relacionado ao conhecimento das prioridades, obrigações e da sua agenda. Então nós temos tarefas que nós somos obrigados a cumprir, né? Nós temos tarefas que nós devemos cumprir e outras que nós queremos cumprir. E a gente precisa saber das prioridades da tarefa. Você tem um trabalho para entregar amanhã, uma redação que a sua professora de língua portuguesa solicitou para amanhã.
Então isso é uma tarefa que tem uma prioridade alta, não é? Você teve aula de português hoje e ela deixou como tarefa de casa escrever uma redação para a aula de amanhã. Gerenciar o tempo gasto na vida profissional é beneficiar também todas as outras áreas da sua vida. Então o tempo que você gasta na sua área profissional, o tempo que você gasta na sua área escolar, e gerenciar esse tempo vai beneficiar os momentos que você deve ter com a sua família, os seus momentos de lazer, os seus momentos de descanso. E olha só, pessoal, estabeleça os horários. Isso é extremamente importante, tá? Essa é uma das medidas que eu diria que é mais importante na organização da nossa rotina, né? Por exemplo, dormir e acordar sempre no mesmo horário. O teu horário de aula ele é fixo durante o ano todo, então você já tem como planejar mensalmente que das 7 da manhã ao 12h30 você vai estar no colégio, né? O horário que você precisa acordar, o horário que você vai chegar em casa depois do colégio, o tempo que você gasta na sua refeição, o tempo que você precisa para descansar, entender o teu metabolismo, se ele funciona melhor de manhã, melhor à tarde, melhor à noite, e com isso você estabelece, portanto, os seus horários da sua rotina. Uma dica, pessoal, é você montar um painel. Eu sou muito visual, então eu tenho um painel com os dias e os horários, né? Então você coloca ali os dias da semana, você pode montar um calendário manual, criar alguns códigos, né? Eu, por exemplo, uso ali uma bolinha, né, da cor verde nos dias que eu estou livre, né? Então, pelo menos um período da semana, de manhã, de tarde, eu não marco compromissos, né? Não tenho as obrigações. É aquele período que eu me recompenso por ter cumprido as tarefas da minha semana, né? Enfim, daquilo que eu preciso fazer. Então, você ter esse painel, né? Você vai conseguir monitorar o calendário, as tarefas que você precisa fazer, aquelas que são mais importantes, as tarefas importantes eu costumo escrevê-las em vermelho para destacar, para eu ver que ela é importante. Quando eu cumpro a tarefa, vou lá, colo um adesivo em cima da tarefa, porque ela já foi cumprida no prazo, tá ok, tá ali realizada a nossa tarefa. E com isso a gente precisa evitar a procrastinação. O que é procrastinação? Olha só, a ação ou feito de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, para outro momento, delonga. Então você tem uma tarefa para fazer hoje, né? Vamos imaginar que hoje seja uma quarta-feira e você tem uma tarefa para entregar na sexta-feira. Aí você fala, ah não, hoje é quarta, a tarefa é para sexta, vou fazer amanhã na quinta. Nem chega na quinta-feira, né? Você fala, ah, não, daqui a pouco eu faço a tarefa. Daí chega uma visita na sua casa, você dependia da internet, teve um problema, né? Você está sem internet, está sem energia elétrica, você não consegue fazer a tarefa, começa a dar aquele desespero. Daí à noite, já na hora de dormir, você fala, meu Deus, a tarefa, daí você vai fazer correndo, você está com sono, está cansado, e é claro que essa tarefa não vai ter a qualidade que você sempre teve nas suas tarefas. Daí a importância, né, pessoal, da não procrastinação, do gerenciamento, da organização, para que a gente atinja os nossos objetivos. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, explique o motivo, né, que nós devemos estabelecer uma rotina com horários de estudos. Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
pessoal, vamos corrigir a tarefa, né? Explique o motivo que a gente tem que estabelecer uma rotina com horários de estudo, não é? Montar os horários de estudo favorece a nossa aprendizagem, uma vez que nos habituamos a estudar naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, condicionando o nosso corpo e a nossa mente, né? O nosso metabolismo, a nossa mente sabe que às 2 horas da tarde você vai iniciar, né, um período de 2 horas de revisão, de aprofundamento dos conteúdos. Então isso é importante, né? Além de criar uma rotina, né, que deve ser seguida, pessoal. Não adianta só a gente criar, planejar, colocar no calendário e a gente acabar nos enganando. Ai, não vou fazer agora. A gente precisa seguir a nossa rotina, né? E a rotina de estudos, e daí eu trago uma palavra para vocês, né? Aprendi essa palavra recentemente, falei, olha, eu acho que ela vai ser adequada para esta aula, que é a cronobiologia. Crono é tempo, bio é vida, né? E logia é estudo. A cronobiologia. Então, olha só, é a ciência que estuda o ritmo, a periodicidade, sempre confundo para falar essa palavra, né? Periodicidade do funcionamento químico e biológico do nosso corpo. E a gente chama isso de ciclo circadiano, né? Ou ritmo circadiano. Pessoal, é a gente conhecer o nosso corpo, o nosso metabolismo, as nossas limitações, os horários em que a gente tem o melhor funcionamento, uma melhor dedicação, uma melhor concentração, né? Ele se refere à maneira como o corpo humano se adapta a essas variações. Vou dizer para vocês um exemplo meu. Eu gosto de acordar cedo, muito cedo, né? Então, às vezes ali, 5h30 da manhã, eu já estou desperto. Por quê? Porque o meu período da manhã é o período que eu mais produzo, que eu mais tenho concentração, né? Eu sou uma pessoa que disperso facilmente, então de manhã, né, ainda está um pouco mais calmo, tem menos barulho. Então eu gosto de acordar cedo e de produzir, né? No período da tarde, pessoal, eu realmente preciso me dedicar a tarefas mais dinâmicas, porque o meu metabolismo é mais lento à tarde, né? Acabo tendo um pouco mais de sono. Então é quando eu, né, marco de ir na academia, marco de fazer uma aula que é um pouco mais agitada, para que o meu metabolismo se acelere também, né? No fim da noite, meu metabolismo, como eu durmo sempre no mesmo horário, ele já entende que está chegando próximo da hora de dormir e ele vai desacelerando. Então a cronobiologia, ela vai estudar isso, vai falar desse ciclo circadiano. E é claro, pessoal, que cada pessoa tem um metabolismo diferente e é importante que você vá percebendo isso. Uma tarefa que demanda concentração, que é uma leitura mais densa, você não vai marcá-la naquele momento que você sabe que você está um pouco mais cansado, que o seu metabolismo está mais lento, que você pode ter ali um momento de sonolência. Você não vai fazer isso, você não vai aprender da forma adequada. Nós precisamos gastar o tempo certo nas tarefas certas. Isso é importante, pessoal. E aqui a importância do sono. O sono ele exerce um papel fundamental na organização do ciclo circadiano. Ele funciona como um elemento que puxa o restante do ritmo, pessoal. E durante os nossos estágios mais profundos do sono, o corpo humano libera uma série de hormônios que renova as nossas células e fixa o nosso aprendizado do dia. Dormir mal, gente, pode ser responsável, né, por desregular todo o nosso fluxo corporal, tá? Então a importância de um sono de qualidade, não precisa ser um sono, tem que dormir 12 horas para ficar, né, bem. Pode ser um período menor, mas que seja de qualidade, né? E algumas dicas simples, deixar o ambiente mais escuro do quarto, não dormir com a TV ligada ou com fone de ouvido. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro continua trabalhando porque ele está recebendo estímulo, né? Se você deixa a TV ligada, né, ele está recebendo estímulo luminoso, ele está tentando entender se tem som, ele está ali com o estímulo do som. E no outro dia, claro, você vai acordar cansado, não é mesmo? E olha só, disciplina e organização. A disciplina, né, consistência e repetição, e a organização, ela não representa um fim em si, mas um meio, tá, para realizar algo. E daí, da disciplina e da organização,
vão aí derivar ações para alcançar um resultado, pessoal. Então nós precisamos ter disciplina, precisamos ter organização para alcançar o resultado que a gente tanto espera, aprovação no final do ano letivo, aprovação no vestibular, mandar bem na prova do Enem, e os objetivos da vida do estudante, não é mesmo? E aqui a gente tem uma atividade, olha só, explique o que é cronobiologia, qual a importância do sono para a aprendizagem. A gente já volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir, né? Qual é o conceito de cronobiologia e qual a importância do sono para a aprendizagem, né? Então, a cronobiologia é a ciência que estuda o ritmo, que estuda a periodicidade do funcionamento químico, biológico dos seres vivos. E a partir da cronobiologia, nós podemos conhecer melhor o nosso funcionamento e treiná-lo para obter melhores resultados do nosso corpo, a nossa concentração, do nosso ritmo, né? E o sono é importante porque é durante os estágios mais profundos do sono que o corpo, né, o cérebro libera hormônios que ajudam inclusive, né, em fixar o conteúdo que nós estudamos e regenera as células e a gente acorda disposto, não é? E aqui a tomada de decisões, pessoal. A tomada de decisões ela pode ser definida como o processo de decidir algo importante, como, por exemplo, qual carreira seguir, né? Essa pergunta que você já deve começar a ouvir aí. Ah, vai prestar vestibular para quê, né? Qual curso que você quer? Especialmente aí em um grupo de pessoas e organização. E a tomada de decisões, ela envolve, né, a seleção de um curso de ação entre umas ou mais alternativas, e daí a importância dessa tomada de decisões, não é? Então, olha só, pessoal, e essa tomada de decisão, como a gente viu, é esse processo de escolha. Exige organização, que é um sistema complexo de decisão, e racionalidade também, não é? Que é a capacidade de selecionar os meios necessários para atingir os objetivos desejados. E nessa tomada de decisão nós vamos ter aí alguns aspectos, né? Como a incerteza,
né? Nós, quando tomamos uma decisão, nós sempre temos aí duas opções, então às vezes pode gerar a incerteza, a complexidade, não é? Muitos fatores interrelacionados a serem considerados quando você decide qual carreira seguir. Olha que coisa complexa, né? É uma decisão que vai aí repercutir na sua vida toda, né? Então, quando eu decidi ser professor, eu sabia que seria a profissão que eu iria abraçar para a vida toda. As consequências de alto risco, a decisão pode ter um impacto significativo, né? Positivo, negativo. As alternativas que possam existir, né? Se eu não optar por esse, se eu não tomar essa decisão, qual é a consequência, qual é a outra alternativa que eu tenho, né? E as questões interpessoais, né? Que é necessário a gente avaliar, né? Como as pessoas reagirão a isso. Sobre a tomada de decisão, né? A gente tem aqui uma atividade, olha só. Quais os fatores estão envolvidos em uma tomada de decisão? Acabamos de falar sobre isso. Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Quais os fatores estão envolvidos em uma tomada de decisões? Trago aqui para vocês, em uma tomada de decisão, nós temos vários fatores envolvidos, né? Podemos citar a incerteza, a complexidade, as consequências de alto risco, as alternativas e as questões interpessoais envolvidas em uma tomada de decisão. Pessoal, olha só quanta coisa a gente pôde aprender e discutir juntos, não é mesmo? A importância de criar uma rotina de estudo, de fazer um gerenciamento de tempo adequado, né, em que a gente possa aí, gerir de forma racional o nosso tempo, organizar a nossa rotina, ter um ambiente adequado para que a gente possa estudar, calmo, silencioso, não é? Bem iluminado. E atente-se aí para as tomadas de decisões e os fatores que envolvam. Sempre reflita muito bem a sua tomada de decisão, né? Analise aquilo que você vai dizer, que você vai propor, que você vai decidir, né? Quais as alternativas, os impactos, as complexidades, as relações interpessoais envolvidas na sua tomada de decisão.
Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua companhia. Fique bem, moçada, se cuide e até a próxima.